Olá! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a importância das emoções. Então, eu me chamo Mayara Tecchio, sou psicóloga e se você ainda não se inscreve aqui no meu canal, aperta aqui no sininho e vem comigo que toda semana eu deixo um vídeo novo para que você possa aprender mais sobre você e se conhecer. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância das emoções. As emoções, elas existem para nós seres humanos desde a época dos homens das cavernas. Então, muita gente chega aqui na clínica e fala assim: "Mayara, eu não quero mais sentir raiva. Eu não quero mais ficar ansiosa, eu não quero ficar triste". E eu sempre brinco da mesma forma, quem é meu paciente vai lembrar. Não sentir emoções é estar condenado a não estar mais vivo. Porque a partir do momento que a gente é formado lá no útero da nossa mãe, quando a gente está sendo gerado, as emoções, elas fazem parte da nossa vida, elas vêm e elas se produzem da mesma forma que produz a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos. Então, estar consciente e validar e aceitar essas emoções é o primeiro passo para que a gente tenha mais autoconsciência e também encontre uma regulação dessas emoções. Encontre o porquê a gente está sentindo, encontre como a gente vai lidar com essa emoção quando ela for ativada. E aí eu separei aqui um baralhinho que também, para quem é meu paciente, sempre quando eles vêm, eu mostro no início da sessão, para que eles possam identificar quais são as emoções que eles estão sentindo ao longo da sessão, ao longo da semana, né, e durante a sessão, para que a gente possa identificar se essas emoções estão sendo fortes, fracas, né, mais ou menos. Então, existem as emoções que são emoções primárias e emoções secundárias. As emoções primárias são as emoções que são a raiz, a base, que delas partiram as emoções secundárias. Então, estou separando aqui para poder mostrar para vocês. Essas emoções, elas foram desenvolvidas para nós, seres humanos, com um único objetivo, a nossa perpetuação de espécie. Então, para que a gente estivesse aqui hoje, nós precisávamos, lá na época dos nossos ancestrais, desenvolver habilidades para que a gente conseguisse perpetuar nossa espécie, então continuar vivos. Então, sentir emoções faz parte da nossa existência. Não tem como a gente não sentir. O importante é que a gente consiga regular elas e sentir, quando necessário, a intensidade real daquela situação. Pensar junto. Por que a gente sente medo? Vamos pensar aqui, ó, a emoção medo. Vamos ver aqui, ó. Qual que é a função do medo para nossa sobrevivência? O medo é uma emoção que ela nos protege. Se a gente não sentisse medo, o que ia acontecer? Nós íamos ver uma situação perigosa, não íamos ter nenhuma reação e com isso qual que seria a chance? A chance seria que a gente viesse a óbito muito mais rápido. Então, o medo faz com que a gente esteja mais atento para situações reais de perigo. Faz com que a gente olhe para o lado para atravessar uma rua, faz com que a gente esteja mais atento de repente no volante, então a gente dirige com mais prudência. Sentir medo é importante. O problema é quando esse medo é disfuncional. Uma pessoa que não sente medo, o que acontece? Ela tem muito mais chance de vir a óbito mais rápido. Então é aquela pessoa que se coloca em risco mais rápido, com mais intensidade. Então é aquela pessoa de repente que pula com paraquedas e não leva um de complemento, ou é aquela pessoa que dirige de uma forma muito intensa, então tem muito mais chance de sofrer um acidente. E, em contrapartida disso também, da falta do medo, existe a pessoa que sente muito medo, que é a pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Então, quando a pessoa está com medo desregulado, é aquela pessoa que ela tem e ela antecipa situações que nem sequer aconteceram. Então, ela sente medo de forma desproporcional em nível muito maior, que é quando ela de repente pensa que coisas ruins vão acontecer, que pensa que ela pode ser assaltada, por exemplo. Então, ela intensifica esse sentimento de uma forma muito potencializada. Sentir essa emoção é importante. O que não é legal é que a gente sinta isso de uma forma ou muito ou pouco. Bom, por que é importante? Deixa eu pegar aqui as que não são legais. Por que é importante sentir raiva? Qual que é a função da raiva para nossa sobrevivência?
A raiva, ela é uma resposta de defesa. Então, se a gente não sentisse raiva, a gente ia apanhar dos animais silvestres lá antigamente e a gente ia morrer. Então, a raiva faz com que a gente tenha a percepção de quando algo não está sendo justo, não está sendo correto. É essa emoção que vai fazer com que a gente defenda os nossos direitos, é essa emoção que vai fazer com que a gente vá diante de uma situação até o fim, quando a gente está correto. Então, de novo, sentir raiva é importante. O que não é importante, o que não é legal, é quando a gente sente essa emoção numa situação, a gente intensifica essa emoção, tipo, eu explodo, eu grito, eu choro, eu maltrato as pessoas, ou ainda quando eu sinto essa raiva e eu não faço nada. Então, quando eu sou aquela pessoa passiva, submissa. De novo, né? O legal é que a gente encontre o equilíbrio das emoções para que a gente possa lidar com elas da melhor forma. Bom, além da raiva, por que é importante que a gente sinta tristeza? A tristeza é uma emoção que faz com que a gente tenha a percepção de que alguma coisa está errada. Então, a partir do momento que a gente sente a tristeza, geralmente a gente fica mais introspectivo e a partir dessa emoção a gente tende a ter alguma mudança de comportamento. Então, vamos imaginar, né? Lá na época dos Homens das Cavernas, se um movimento ali de pessoas, o seu clã, o seu grupo de sociedade fosse lutar e nessa luta algum dos membros dessa equipe pudesse vir a falecer. A tristeza, ela representa o quê? Ó, desse jeito não dá pra gente continuar. Nós precisamos pensar de outras formas para que a gente consiga perpetuar nossa espécie. Então, a tristeza, ela sempre vem baseado de uma emoção de profundo sentimento de desconforto, porém, posteriormente, numa possibilidade de mudança de comportamento. Então, sentir a tristeza, ela é importante, ela é funcional, faz com que a gente reflita e possivelmente mude. Agora, eu sentir tristeza o tempo todo sem motivo real, não é legal, não tá certo. É muito provável que aí tenha um episódio depressivo. E eu nunca sentir tristeza também não é legal. Por quê? Porque aí eu tô numa condição de mania. Que é o que é isso? É uma condição onde a pessoa não tá vivendo a realidade. Então, nem a alegria, que é uma emoção boa, e aí eu já entro nela aqui, ó, ela não é constante. Ela não é uma emoção que eu vou estar sempre feliz. Pelo contrário, nós seres humanos, a gente oscila de uma emoção para outra. E isso faz parte. E que bom que a gente pode oscilar, porque vai ter momentos que a gente vai estar feliz, vai ter momentos que a gente vai estar triste, vai ter momentos que a gente vai estar com raiva. E isso nos faz seres humanos, isso nos faz normal. Estranho seria se a gente estivesse sempre alegre, né? Não faz sentido isso. E aí, entrando aqui para alegria, para que serve a alegria? A alegria é uma emoção que ela dá perseverança para nossa vida. Então, me sentir alegre faz com que eu tenha planos, que eu tenha objetivos, que, ó, por exemplo, lá na época dos Homens das Cavernas, né? Venci uma batalha, bah, que legal! Então, é dessa forma que eu preciso continuar, é desse jeito que nós vamos continuar perpetuando nossa espécie. Agora, se eu não sentisse alegria, não tem porquê eu fazer planos, não tem porquê eu ter projetos, não faria sentido, né? Então, só que uma pessoa que tá o tempo todo alegre, ela não tá na realidade. Então, ela não tá vendo onde ela tá errando, onde as pessoas estão errando com ela, aonde tá as possibilidades de mudança. E se eu nunca fico alegre, aí entra um episódio depressivo, que a alegria tá inversamente ligada com a tristeza. Bom, o que mais temos? Temos o nojo. Para que serve o nojo das emoções primárias? O nojo serve para que a gente perceba o que é saudável e o que não é saudável. Então, se eu não sentisse nojo, o que ia acontecer? Eu ia ingerir toda e qualquer coisa. Ingerindo toda e qualquer coisa, eu teria muito mais chance de adoecer e vir a óbito. Então, o nojo faz com que a gente separe o que é bom e o que é ruim para nossa sobrevivência. Uma pessoa que não sente nojo de nada, ela tem muito mais chance de vir a óbito. Como exemplo daqueles programas acumuladores, aquelas pessoas que vivem em extrema nojeira. E uma pessoa que sente muito nojo, é muito provável que ela tenha o transtorno do toque, que é a pessoa que sente, além da necessidade, o nojo, que é aquela pessoa que tem dificuldade em colocar a mão onde outras pessoas colocaram, né? Que tem dificuldade, de repente, ou sente contaminado e precisa tomar muitos e muitos banhos no mesmo dia. Enfim, de novo, né? O equilíbrio, a importância. E para terminar, e não menos importante, que emoção que faz parte das primárias também? O amor. O amor. Por que é importante o amor para nossa sobrevivência? Na verdade, o amor
ele é a base de tudo. Se não fosse o amor, a gente não ia sentir atração pelo outro. Logo, a perpetuação de espécie ela não ia continuar. Então, o amor faz com que eu sinta atração pela outra pessoa e nessa atração eu me relacione e com essa relação eu possa continuar mantendo a espécie do ser humano vivo, né? E além disso, o amor faz com que a gente cuide, que a gente zele, que a gente proteja a pessoa. Se eu não sentisse amor, o que ia acontecer? Uma pessoa ou uma pedra no meu caminho ia ser a mesma coisa. Então, o amor ele também é importante, mas também é importante na dose certa. Então, se eu não sinto amor, eu trato as pessoas como um objeto. Porém, se eu sinto muito amor e ele está disfuncional, eu posso desenvolver o quê? O ciúmes patológico, eu posso desenvolver o feminicídio, eu posso ser aquela mãe que controla o filho e que não deixa ele viver mais nada além do que as minhas escolhas. Então tem muitas consequências das emoções, não só das primárias aqui, como das secundárias, quando elas estão em desordem. Por que eu tô fazendo esse vídeo explicando isso? Porque a gente precisa aprender a validar as emoções. Tá tudo bem eu ficar com raiva, tá tudo bem eu ficar triste, tá tudo bem eu ficar com nojo, tá tudo bem eu ficar preocupado. Agora, o quanto essa emoção tá desregulada, o quanto isso tá paralisando a minha vida, o quanto isso está tendo consequência e qual a intensidade disso e a frequência. Então, sempre avaliar o quanto que isso tá desfuncional. E a partir do momento que você percebe que você sozinho não tá conseguindo, é muito importante que você procure ajuda, que você procure orientação. Até porque nós não somos obrigados a lidar com aquilo que a gente sente sozinho. A gente não lida com uma dor de dente sozinho, a gente não lida com uma dor de estômago sozinho. E por que cargas d'água a gente deveria lidar com os transtornos emocionais sozinhos? Isso é injusto, né? Então, fica aqui a minha explicação. E lógico, posterior a isso, todas as outras emoções que são aqui, ó, de fundinho branco, elas são filhas das emoções primárias. Então, tudo aquilo que a gente foi aprendendo a sentir depois, elas são consequência dessas emoções primárias. E é muito importante a gente se conhecer, porque a gente consegue automaticamente aprender a lidar melhor isso, né? E conseguir identificar o que me causa aquilo, por que eu tô me sentindo daquele jeito, para que a gente consiga ter um equilíbrio melhor ao longo da nossa vida. Então é isso. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. E se você gostou, já compartilha com outras pessoas, para que mais gente possa saber sobre a importância das emoções e que elas possam também aprender a validar esses sentimentos tão funcionais à nossa existência. Beijo no coração, nos vemos em breve.